Hoje eu vou falar de Vossa Santidade, o Papa. Mais especificamente Rodrigo Borgia, o Papa Alexandre VI, que era acusado de várias coisas, como por exemplo, corrupção, incesto, assassinato. Junto das coisas que ele matou, acho que vai ser a monetização desse vídeo, porque olha só o que eu tô tendo que falar. Caso você viva num bunker, os Borgia são personagens já icônicos da cultura pop. Tem série, tem livro, tem game, até mesmo no Assassin's Creed ele aparece, inclusive eu dei uma porrada na família toda. E o papado de Rodrigo Borgia até hoje alimenta histórias de todo tipo. Ele durou apenas 11 anos, de 1492 a 1503, só que afinal de contas foi uma época muito especial, porque afinal de contas nós estamos falando do auge do Renascimento. Não só os Borgia nos fascina, como também tem uma série de personagens coadjuvantes dessa época que são muito interessantes. É o caso de Maquiavel, de Savonarola, de Leonardo da Vinci. E bom, estamos falando de uma época em que o mundo mudou, e mudou até que relativamente rápido. Então, como vocês devem imaginar, também tem essa mesma história sendo contada em quadrinhos. Só que aí já começa o problema, não do quadrinho, mas meu, para mostrar esse quadrinho. Porque se trata de uma obra escrita por Alejandro Jodorowsky, ou para os brasileiros mais íntimos, Jodorowsky. E para quem já conhece o autor, sabe que ele gosta muito de trabalhar com esse mundo cão através de elementos religiosos, místicos. Ele envolve tarô com cristianismo e alquimia e escambau. Inclusive, vale a pena mencionar tarô, porque Jodorowsky tem uma frase bastante emblemática sobre o tarô. Ele diz: as cartas não veem o futuro, elas veem o presente. Ou seja, ele está falando o quanto que essas adivinhações não são exatamente visões do futuro, mas tentativas de ler o presente e daí pensar o futuro. Por que eu falei esse negócio? Porque o quadrinho dele aqui é basicamente a mesma coisa, só que de maneira anacrônica. Ou seja, ele conta a história dos Borgia, mas ele na verdade está tentando falar sobre os dias de hoje. Daí que, enfim, eu vou mostrar isso melhor para vocês. Só que tem um outro porém, que aí mesmo impossibilita eu falar desse quadrinho aqui. Eu não sei se vai rolar esse vídeo, que é o fato de ele ser ilustrado por Milo Manara, que, caso você não conheça, é um dos grandes nomes do quadrinho erótico, embora eu tenha uma relação tanto conflituosa com esse autor. Porque se de um lado eu considero ele realmente um ilustrador maravilhoso, e quando ele se dedica, os trabalhos dele são lindos. É o caso da série Borgia, aqui não tem como contestar que o trabalho dele tá muito bom. Só que por outro lado me incomoda o fato de que ele desenha todas as mulheres com a mesma cara. Toda mulher que ele desenha tem sempre a mesma expressão e a boca é sempre a mesma. E veja, eu não tô nem aqui entrando no puritanismo, eu acho que a história, quando é erótica, tem que descer a lenha mesmo. Só que quando todas as mulheres têm a mesma cara, tem até dificuldade de saber quem é quem. Chega uma hora que eu nem sei mais quem ele tá falando, a cor do cabelo só identifica, mas quando tem duas morenas ou duas loiras, aí ferrou. Enfim, isso é um negócio que eu não gosto no Manara, mas eu tenho que concordar que aqui ele é um dos melhores desenhistas possíveis para essa história. Porque afinal de contas, o que Jodorowsky está buscando aqui construir é uma história sobre a mais absoluta perversão. Daí que os autores não se furtam de uma série de liberdades criativas para contar a história dos Borgia. Por isso, então, eu vou nesse vídeo trazer para vocês esse quadrinho, apresentar um pouco dessa história, desse universo. Vou falar algumas questões históricas, mas esse vídeo não é um vídeo de história. Não tomem pelo que eu vou dizer aqui como uma verdade que aconteceu, porque o que interessa acima de tudo é pensar a história dos Borgias enquanto alegoria. É isso que os autores fazem aqui e essa é a maneira que a gente tem de analisar essa obra. Dito de outro modo, é ver essas cenas extremamente escabrosas e pensar o que exatamente está sendo dito ali. E claro, eu tô falando bonito, mas eu sei que você só tá assistindo aqui porque vai ter muita putaria. Então vamos cair logo de boca nesse negócio, mas antes eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui, compartilhe! Esse canal só existe, só consegue inclusive fazer vídeo que vier desmonetizado graças aos seus apoiadores. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e conteúdos exclusivos. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E consiga também ser membro aqui no canal por R$ 6,90 e ter acesso a vídeos exclusivos também. O quadrinho Borgia ele tem 4 tomos e saiu originalmente entre 2004 e 2010. Daí que é uma produção recente, muito da crítica que tá ali tem a ver com a Itália da sua época. No caso aqui eu já dou a letra. A gente tá falando de Berlusconi, que foi o primeiro-ministro da Itália conforme esse quadrinho estava sendo feito. E caso você não saiba nada de política italiana, acho que a melhor maneira que eu posso sintetizar Berlusconi aqui é que ele é uma mistura de Bolsonaro com Silvio Santos. Então de pronto você já entende um pouco aqui a leitura que eles vão fazer do Rodrigo Borgia, o Papa Alexandre VI. Mas vamos lá, vamos contextualizar, vamos entrar na historinha. A gente começa acompanhando ainda o papado de Inocêncio VIII, que caso você não saiba é um papa que chegou a receber transfusão de sangue, só que do jeito mais errado possível. Aparentemente davam o sangue para ele beber, ele teria pegado sangue de garotos pobres que morreram. Tem muita lenda em torno disso, mas parece que tentaram realmente fazer algumas experiências com ele naquele momento. Aqui, obviamente, no quadrinho eles não perdem a oportunidade de mostrar o quanto que isso foi cruel. Não só levando mulheres com bebês, sacrificando os bebês e entregando as mulheres para ele, no caso especificamente para ele mamar diretamente do peito delas e tomar o leite materno, porque isso revitalizaria, supostamente. Assim como pegar meninos pobres, pagar eles dizendo que eles iam ter só uma relação sexual
com o Papa, mas na verdade o que estava rolando ali é que eles iam também servir de bolsa de sangue e todos morreriam no processo. E como você já deve imaginar, obviamente nada disso adiantou muito e o Papa morreu. Contudo, o seu braço direito, Rodrigo Borgia, pois bem, esse cara mais poderoso se tornou. Cabe aqui comentar o seguinte: Rodrigo Borgia, de fato, foi uma figura bastante curiosa, porque como muitos naquela época, ele tinha uma série de filhos bastardos. Pela questão do celibato, ele não podia ter filho, mas ele tinha. Só que ele, diferentemente de muitos, assumiu os filhos de uma das suas companheiras. Não só os assumiu, como os tratou realmente como príncipes, ou seja, articulou o tempo todo para que eles tivessem um futuro muito, muito promissor. E, obviamente, centralizando o poder de volta no pai. Então, muito do papado de Rodrigo Borgia é lembrado, principalmente, por nepotismo. Só que assim, galera, precisa ter uma leitura mais contextualizante para não ficar só de moralismo. Rodrigo Borgia era um papa espanhol, numa época onde isso não era comum. Ou seja, ele enfrentava muita resistência da elite italiana. E várias das famílias influentes italianas tinham seu cardeal de estimação para se tornar papa. Ou seja, ser papa era acima de tudo um Game of Thrones. Já o Rodrigo Borgia basicamente tinha a si mesmo. Daí que a única escolha política que restou a ele foi de legitimar uma família que, se ele não tivesse, não teria mais ninguém. Por isso é importante ter em conta que muito dessa leitura que tem sobre os Borgias tem a ver muito mais com construções posteriores. Enfim, eu vou falar um pouco mais disso ao longo do vídeo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui pra historinha. Papa Inocêncio tá morto, vai ter conclave pra rolar um novo papa, e aí o que acontece é uma eleição justa por critérios objetivos? Não, acontece é corrupção. Que cabe lembrar, até o próprio quadrinho mostra aqui, que isso era uma prática normal. Contudo, mais uma vez, recai Rodrigo Borgia uma série de histórias folclóricas. Aqui no quadrinho mostrado que para ele conseguir ter a maioria dos votos, pois bem, ele se utilizou das mais diferentes estratégias. Para um dos seus concorrentes, ele trouxe a cabeça de um soberano da mesma família. Já para outro, que era conhecido por ser um grande amante, que tinha uma série de relações carnais com padres e afins, pois bem, para esse cara ele trouxe um saco com todos os pênis cortados. Sim, é um saco de minhoca, e aqui você pode pensar em duplo sentido mesmo. Também tinha aquele outro postulante, que era um ancião que não tinha interesses em questões materiais, mas que o Borgia conseguiu convencê-lo quando entregou para ele a sua própria companheira. Sim, na hora de tomar uma decisão, ninguém resiste a uma surra de chana. Então foi nessas condições que habemos papa, Rodrigo Borgia se tornou Alexandre VI. E o seu papado, segundo aqui o quadrinho, se dá muito a partir de uma carnavalização completa da igreja. Ou seja, como é que a gente mantém o poder? Com muito sangue, merda e porra. Execuções públicas começaram a ser feitas no Coliseu para mostrar que a violência ia ser combatida. Naquela época tinha muita violência, de fato, em Roma. Então aquele banho de sangue, aquelas torturas públicas, pois bem, isso voltou à moda. E já em datas como a Páscoa foram feitas festas à fantasia onde todo mundo podia comer todo mundo. Inclusive foi nessa ocasião que Rodrigo Borgia, por engano, transou com sua própria filha. Ah, que vídeo que tá tenso. Eu vou reforçar, tá, galera? Tudo isso aqui eu tô falando do quadrinho. Se foi assim mesmo e tal, o mais provável é que não foi. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouco dos filhos. Rodrigo Borgia reconheceu 4 deles, nos interessa aqui os do meio. No caso, César Borgia, que no primeiro momento foi cardeal e depois se tornou um grande líder militar. César, inclusive, foi uma figura tão importante que teve relação com Maquiavel, que escreveu O Príncipe muito pensando e visando César, mas também César Borgia era ligado e muito a Leonardo da Vinci. Aqui, inclusive, é mostrado que aquelas invenções maravilhosas do da Vinci, como uma asa delta, um tanque de guerra, uma biga capaz de triturar e fatiar as pessoas. Pois bem, tudo isso aqui teria sido empregado por César Borgia, e isso que fez ele ganhar muitas das batalhas. Como você já deve imaginar, César não é um nome fraco, não se tratando de Roma. Ou seja, só o seu nome já é o signo de uma espécie de era grandiosa da Roma antiga. Daí que a ascensão do Rodrigo Borgia no poder e dos seus filhos, por tabela, faz nascer um sentimento de que César voltou. Uma espécie de elo simbólico de Júlio César a César Borgia. Contudo, outra personagem muito famosa é Lucrécia Borgia, que é conhecida também por fazer muito jogo sujo político e que talvez tivesse uma relação incestuosa com o próprio irmão, com César. No quadrinho, no caso, eles escancaram. Lucrécia teve relações com o irmão e também com o próprio pai. No gibi, a explicação é que o Rodrigo Borgia basicamente queria manter o sangue puro da família. Daí que, inclusive, ele dá a ordem para que César desvirgine Lucrécia para que a sua primeira vez seja com alguém da família, pô, como não? A família Borgia aqui no gibi basicamente é aquela piadinha horrorosa onde o irmão pega a irmã e fala: poxa, mana, você é melhor que a mãe. E ela responde: eu sei, o pai já me disse. Mas agora assim, ó, voltando pra história, pro que realmente aconteceu. Provavelmente tudo isso é difamação da concorrência. Ainda que relações incestuosas não fossem tão incomuns. Basta ver o quanto que a nobreza, todo mundo tem cara meio parecida, né? Aquelas cara feia, tudo gente horrorosa. Fico pensando se antigamente as pessoas consideravam assim: ah, aquele cara deve ser rei. Por quê? Porque é muito feio. É uma beleza exótica. Mas voltando pro gibi aqui do Manara e do Jodorowsky, o que se tenta mostrar o tempo todo é o quanto que o papado de Alexandre VI, de Rodrigo Borgia, foi acima de tudo uma livre licença para os afetos e paixões
paixões mais sombrias. Daí que agora eu vou começar a listar aqui uma série de situações que... Comecemos ainda quando Borgia se torna papa, porque um dos testes que tem que fazer é pra ver se ele é homem. Então eles mandam trazer uma cadeirinha que tem um buraco embaixo pro papa sentar e um outro ir lá e verificar se ele tem bolas. Então imagina só, assumir um cargo na empresa, agora alguém tem que vir ver se eu tenho bolas. Tá lá você sentado, alguém dedilhando e você dizendo... esse emprego aqui eu acho que é um saco. Em paralelo, Lucrécia estava num convento com sua prima. E o que acontece lá? Castigos físicos e torturas tipicamente sadianas. As freiras gozam em bater nas meninas nuas e elas gritam de prazer. Ai, bate! Só que assim, tá? A gente tá falando de gozo nesse sentido muito que a psicanálise pensa. Ou seja, é uma fonte de prazer, mas também de muito sofrimento. Aliás, se for para pensar, o quadrinho todo vai muito nessa linha. Do quanto que a igreja, por mais que ela negue, ela é muito dotada de corpo. Por mais que se tente pensar questões espirituais, a gente está sempre lidando com a carne. Dito de outra forma, muito esse gibi é uma espécie de leitura do papado a partir das vontades do corpo. Daí que o sagrado, o sacramentado, esse elo entre Deus e o humano, aqui se perde. Porque o que interessa é muito mais as relações entre pessoas. Relações essas que podem ser de vínculo, mas também de profunda ruptura. E no caso eu tô falando aqui de violência pesada mesmo. Por isso eu acho bastante emblemático quando o Rodrigo Borgia vai no convento para resgatar a prima, e ele faz isso a partir da invasão do convento, usando como tronco para quebrar ali a porta, a imagem de Virgem Maria. Ele mesmo dá ordem, ó, pega essa puta aqui, carrega e destrói tudo. Inclusive é nessa cena que tem a vingança das meninas. Aí que a Lucrécia castiga as freiras e elas sentem de volta aquela experiência do tipo, ai meu Deus, que ruim. Cara, se tem católico vendo esse vídeo aqui, tá... Vai dar ruim. Essa coisa das experiências de prazer limite tem muito a ver também com a morte de Carlos VIII. Só para contextualizar, o rei Carlos VIII foi o rei da França e que por um bom tempo ficou ali batendo cabeça com Rodrigo Borgia. Inclusive tudo se encaminhava por uma grande guerra, mas houve ali alguns acordos. Basicamente para poupar os Borgias, porque guerra mesmo teve. Porém, o que interessa aqui no quadrinho é que Carlos VIII, para coroar as suas vitórias militares, ele resolve visitar o Vesúvio. Ele leva inclusive um astrólogo que ele muito confiava e uma prostituta. E lá ele resolve que ele quer transar, que nada melhor do que vapores vulcânicos para excitar uma pessoa, né? Eu sei lá, não sei também. Fico pensando se tosse é afrodisíaco, porque tu tá lá inalando fumaça, tossindo horrores, e, meu Deus, que delícia. Essa aí tosse que é uma coisa de louco. Porém, o que acontece é que o vulcão entra em erupção e o rei morre desintegrado na lava, comendo a bunda de alguém. Perceba essa imagem do erotismo, ela remete muito a um filósofo chamado Georges Bataille, que vai dizer que basicamente o erotismo é uma vontade de diluição do eu nos outros, nas coisas, sei lá. Ou seja, o erotismo é uma experiência de morte, mas que a gente faz na vida. É o momento onde você se perde, se entrega, se dá com os outros. Daí que essa associação entre sexo e morte, que aparece em culturas de todo o mundo, pois bem, tem o seu sentido. Aliás, cabe lembrar como é que o Rodrigo Borgia conheceu a mãe dos seus filhos, que também é uma cena... Ela estava diante da estátua de São Sebastião, ela viu aquele santo pelado, feito ao modo um tanto greco-romano, disse, meu Deus, que homem excitante, e ela começou a dar uma mamada na estátua. Foi a partir disso que o Rodrigo Borgia olhou e disse assim, achei a mulher da minha vida. Essa vai ser a mãe dos meus filhos. Que vamos combinar, é uma maneira legal de escolher, também não dá pra criticar. Verdade seja dita, o Rodrigo Borgia aqui pode ser chamado de tudo, mas machista não foi. É interessante que como os autores conseguem sintetizar em imagens uma série de boatos, de lendas sobre os Borgia. Como por exemplo, quando Lucrécia dá à luz a um filho de 2 cabeças. Isso é uma grande aberração, tem muito a ver com o imaginário medieval, só que aqui no caso, como a própria Lucrécia diz, um tem a cara do irmão, o outro a cara do pai. E isso tem um certo laço histórico, porque a gente tá falando aqui do nascimento de João Borgia, que é chamado de infante romano e é uma figura que gera muita polêmica, porque saiu uma bula papal dizendo que ele era filho de César, e depois saiu uma outra bula dizendo que ele era filho do próprio Rodrigo Borgia. Ele, por sua vez, depois foi crescer ao lado da Lucrécia, então rolou esse boato forte de que ele seria filho de um dos dois, ou mesmo dos dois, dentro das concepções da época. Ainda que pela pesquisa que eu fiz, mas os historiadores não acreditam que seja fruto de incesto, e sim de mais um filho que o Papa teve por fora, e ele tentou dar uma cobertada e acabou se enrolando nessa história. Aliás, esse é um ponto forte desse quadrinho, ele evoca e dialoga com muitas imagens ao mesmo tempo. Quando César em uma das batalhas emprega aquelas asas deltas de Leonardo da Vinci, a gente tem uma imagem que é tipicamente de demônios invadindo a Terra. São seres das trevas, anjos malignos que chegam por cima e matam a tudo e todos. Inclusive o próprio César, quando se consolida diante de uma multidão no Coliseu, ele é mostrado como se fosse São Jorge matando um dragão. Cabe reparar também que aqui no quadrinho, Manara fez questão de mostrar César com as feições de Jesus Cristo. Ou seja, a gente tá vendo quase que uma história de um anticristo, sacou? Uma figura que é igual a Cristo, mas representa supostamente o oposto de tudo aquilo que Cristo representa.
representa. Essa diabolização de César, inclusive, vai se acentuar mais pro fim da história, quando ele passa a ter sífilis, ele tem uma doença de pele, e daí ele escolhe uma máscara, novamente um motivo carnavalesco aparecendo aqui no gibi, só que não é qualquer máscara, é uma imagem que lembra um típico demônio, uma cara meio de morcego, lagarto, sei lá. Nesse sentido, vale criticar talvez o quanto que esse quadrinho, por mais que tenta muitas vezes mostrar uma espécie de leitura de uma Itália contemporânea que é muito corrupta, pois bem, às vezes a coisa começa a ficar um tanto moralistona. E vamos pensar, o papado de Rodrigo Borgia é muito lembrado também como uma era de incentivo às artes. E isso não é esquecido aqui no gibi, mas fica meio ofuscado, saca? Parece que a ideia de mostrar tudo como uma grande decadência moral acaba se sobrepondo. E daí fica aquela coisa meio tio velho reaça que gosta de dizer que o tempo dele é decadente, que antes era melhor e tal. Eu digo isso porque tem uma coisa que é muito bela no quadrinho, mas que reforça esse discurso todo que eu tô falando, que é a constante presença de ruínas. Isso é muito bacana e não é gratuito. Toda vez que a gente vê os Borgia exercendo poder, a gente é acompanhado com imagens de ruínas. É como se todo o legado do Império Romano e do cristianismo tivessem deixado tão somente famílias corruptas disputando o poder mais mesquinho. E é importante reforçar o quanto que isso é uma construção a posteriori. Como eu disse pra vocês, muito do Rodrigo Borgia ter sido difamado ao longo do tempo tem a ver com o fato de que ele não era italiano. Então, coisas que ele fez que todos os outros papas fizeram, no caso dele foi mais lembrado. Tem esse lance do nepotismo, do quanto que ele trouxe a família pro seio do poder e a assumiu de maneira explícita. Só que, como eu já mostrei pra vocês, ele não tinha muito escolha, porque afinal de contas ele não vivia como os outros cardeais, que tinham ali uma série de parentes que eram príncipes, que eram reis, que tinham seu próprio feudo. Então, de certa maneira, Rodrigo Borgia em muito é a explicitação de um jogo de poder que costumava ser as sombras. Só que tem outra coisa aí. No século XIX, portanto quase 4 séculos depois do papado de Borgia, começam as guerras de unificação da Itália. E essas guerras vão causar uma treta ali com a Igreja Católica, coisa que vai ser resolvido só com o Mussolini, só durante o fascismo, onde vai ser criado o Vaticano. Eu tô contando essa historinha aqui porque foi nessa época que começou a surgir o nome de Rodrigo Borgia como esse signo de um papado corrupto. Ou seja, muito a demonização e a caracterização do Papa Alexandre VI como essa grande figura política tem a ver com um certo esforço de associação com o Papa Pio IX, que no século XIX também era uma figura politicamente bastante influente, que articulava com a França para que os italianos não tomassem os territórios da igreja e que, portanto, diante de uma ascensão nacionalista, funcionava como um opositor. Percebam, não é por acaso. Ascensão do nacionalismo e a eleição de um vilão simbólico que é um espanhol. Para que fique claro, eu não estou dizendo aqui que a Igreja Católica é boazinha, todo mundo lá é do bem. Eu tô dizendo que política é política e todos os lados estão tentando pintar o outro como um diabo. Às vezes até é diabo mesmo, só que nem sempre tem rabo pontudo, asa, chifre. Ou seja, fazer caricaturas é uma atividade política. E isso é muito do que Jodorowsky e Manara estão fazendo aqui. O esforço é de mostrar sempre que existe uma sociedade que é corrupta em todos os seus atos. A gente vê uma família de escultores que se dedicam a louvar a imagem sacra. Só que aí quando a gente mostra o ateliê deles, eles estão discutindo quanto deixar os peitos da Virgem Maria ainda mais excitantes, porque os fiéis gostam mais desse jeito. Por sua vez, a gente vê Savonarola, que era quem fazia a fogueira das vaidades. E caso você não saiba, eram basicamente grandes fogueiras onde as pessoas jogavam quadros, roupas, espelhos. Sim, o espelho era algo pecaminoso, que exaltava a vaidade. Daí que não por acaso a gente vê no quadrinho a Lucrécia Borges dando um beijo no seu próprio reflexo. O interessante que aqui tá no quadrinho é que Botticelli teria se convertido a Savonarola. Ninguém sabe até hoje se isso foi sincero, se foi por medo, mas o lance é que Botticelli deu a ele quadros para serem queimados. Sim, existem obras perdidas de Botticelli que foram parar nas fogueiras das vaidades. Porém, o final de Savonarola no quadrinho não é bonito. Ele é enviado para uma sessão de tortura a mando de Rodrigo Borgia, do Papa Alexandre VI, e lá ele é jogado naquela cama com pregos, eu não sei o nome desse negócio, e o Borgia vai por trás dele, joga o peso em cima para ele ficar ainda mais preso ali naquelas coisas pontudas e enraba o Savonarola. Inclusive, nos últimos segundos antes do Savonarola morrer, ele acaba gozando. Sim, nessa situação horrorosa você tem gozo. Daí Rodrigo Borgia comemora, dizendo, viu? Aquilo que fazia você ir pro céu, você acabou de perder. Você, acima de tudo, sempre foi alguém que teve gozo no sofrimento, e eu mostrei isso nos seus últimos segundos de vida. Então percebam, ninguém se salva nessa história. E como eu falei já pra vocês, tudo isso tem muito a ver com comentários sobre os dias de hoje. Não só sobre a política italiana, mas também para as questões ambientais, para as questões econômicas, enfim, o quanto que a vida tá difícil e o quanto que ela soa para muitas pessoas como um grande processo de decadência. Rodrigo Borgia e família, portanto, serve pra gente como uma série de alegorias. Uma delas também que é muito óbvia é uma crítica à máfia. Sim, a famosa máfia italiana. Porque um dos ditados que caracteriza a formação de uma máfia é aos meus tudo, aos outros nada. E isso fica muito evidente aqui na narrativa do Rodrigo Borgia. Não importa se você vai matar os filhos dos outros, a família dos outros, o importante é que a tua família fique por cima. Isso é tão forte que na cena final, um dos capangas do Rodrigo Borgia, que inclusive acaba se tornando o narrador dos últimos eventos, pois bem, ele acaba indo rever a sua mãe, os dois agora estão miseráveis, e qual é a decisão que eles fazem? Enforcamento coletivo.
Sim, os dois se enforcam juntos na mesma corda. Ou seja, o fortalecimento dessa ideia de que a família tem que estar unida, nem que seja para fazer as coisas mais escabrosas. Dá para continuar aqui falando de outras analogias que esse quadrinho faz, uma delas muito óbvia é com o cineasta Pier Paolo Pasolini. Inclusive tem um quadro que é retirado do filme Saló, 120 Dias de Sodoma, que também é um filme horroroso sobre tortura, merda, sodomização, mas que em grande parte dialoga aqui com esse quadrinho. Dá para dizer de alguma maneira que o Borgia é um quadrinho made in Pasolini. Mas para falar de Pasolini eu teria que fazer outro vídeo, então vou parar por aqui. Nem sugestões de outras obras desse caráter religioso e erótico. Esse é um tema que me interessa bastante, ainda que seja um grande tabu para muitas pessoas. Mas como diria Bataille, o filósofo que eu já citei aqui, o sagrado também é uma forma de erotismo. É a busca de se diluir, não com uma pessoa na cama, mas com um Deus no céu. Pronto, polemizei agora no final, bonito. Sugiram obras aí, só sugiram, tá? Com responsabilidade. No mais, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal.